Ano de campeonato mundial de futebol e os apaixonados pelo esporte já estão eufóricos. Dribles, decisões nos pênaltis, gols cinematográficos, tem cada coisa linda de ver, lágrimas e o Brasil rumo ao Hexa. Aqui no Todo Seu, nós vamos fazer aumentar o placar com você, conhecendo melhor a história desse torneio mundial que mudou a história do esporte. E quem nos ajuda nessa é o jornalista, pesquisador, colecionador e, como se não bastasse, fanático por futebol, Thiago Uberreich. Boa noite. Obrigado. Guten Nacht. Obrigado. Obrigado, eu, querido. Então, a sua casa, viu? agradeço. Engraçado que a gente fica vendo você, ouvindo, né, você na rádio, Pois é. e de repente você sai do lado. É engraçado isso, né, Rubinho? Que a gente ouve esse cara direto no rádio, né? E aqui, ó, que coisa boa. E no rádio só falando de política, né? Você sabe que não adianta. Eu leio o jornal todo dia, aquela coisa. Aí tem a parte esportes, que mentira. Devia mudar aquilo. Futebol. Futebol, é. Não tem esporte nenhum. Fórmula 1, que é uma coisa que você gosta muito, nenhuma linha que vai acontecer. Futebol. E eu gostei que o Caçulinha abriu com Na Cadência do Samba, É, na cadência. que é a música que ilustrava o Canal 100. Lembra? O Canal 100 no cinema. Fantástico. Que bom, né? Qual que é a outra? Isso. Como é que começou essa tua a paixão pelo esporte? Olha, bem antes de virar jornalista, né? Eu tinha lá para os meus 13 anos e qualquer garoto gosta de futebol, Sim, né? claro. E o meu pai sempre gostou muito de futebol e me influenciou muito, contando história das Copas do Mundo, aquela coisa toda. E eu com 13 anos eu comecei a colecionar material, livros sobre futebol e a maluquice foi se ampliando e eu comecei a gravar jogos de futebol, fita VHS ainda, isso lá nos anos 90. Tá. E quando eu vi eu estava com um acervo monstruoso, só que eu não virei jornalista esportivo, o mundo foi me levando para outros caminhos, Pois né? é. Só que hoje o futebol para mim é um hobby, né? Então eu acho que quando você tem um hobby, é melhor do que você ser um profissional. Sem entendeu? dúvida nenhuma, é verdade isso, Thiago. Então é um hobby. Vamos falar um pouquinho do começo? Vamos. Porque eu acho que... Como é que se deu, na verdade, a criação desse torneio mundial de futebol? Pois é, a federação que cuida do futebol no mundo surgiu em 1904, começo lá do século passado, 1904 na França. E sempre tinha a ideia de se criar um campeonato mundial com seleções, o mundo era outro, não existia internet, não existia televisão, praticamente não existia nada, né? E aí, só no fim dos anos 20, que um francês chamado Jules Rimet, que dá nome ao primeiro troféu, ele conseguiu tirar... Tem nome de rua, tudo? Nome de rua, ele conseguiu tirar aquilo do papel. Em 1930 surgiu o primeiro mundial, que foi no Uruguai, 1930. No Uruguai? No Uruguai, 1930. Quem ganhou? Uruguai. Ah, Uruguai. bom, O Brasil ficou em sexto lugar só. Sexto? Sexto lugar. História do futebol, tá aí. A imprensa, na verdade, sempre foi importante aliada nessa história das transmissões, né? Dos jogos. É verdade que aqui está escrito 1966, até 1966, a transmissão era feita apenas por rádio, jornal? Isso aqui para o Brasil, Mas né? em 66 já tinha televisão? Já tinha televisão. Na Europa, em 66, a Copa foi na Inglaterra, né? Mas na Europa, claro, com a geografia mais próxima, aí sim, a Copa era transmitida ao vivo. Aliás, a primeira Copa transmitida ao vivo para os países foi lá atrás, em 1954, na Suíça, por causa da geografia da Europa. Só que no Brasil, a primeira Copa que a gente viu ao vivo foi em 1970. Só que aí, em 1930 e 34, as duas primeiras, as notícias só chegavam pelos jornais. 38 é a primeira competição com o rádio transmitindo de lá para cá. Era um locutor cearense chamado Leonardo Galiano Neto. Ele transmitiu pela primeira vez o Mundial para o Brasil, isso em 38. Depois tivemos a guerra, e aí 50 foi aqui no Brasil, com aquela cobertura toda da rádio, não tinha televisão ainda, e depois 54, a Europa já viu pela TV. 58 também pela TV, só a Europa. 62, aí a Copa veio para a América do Sul, que aí foi no Chile, e aí a Europa não viu,
olha só que coisa, porque o Chile era muito longe, não tinha transmissão por satélite, aí 66 Inglaterra, e aí chegamos a 1970, que aí foi a primeira Copa transmitida ao vivo para todo mundo. Que foi uma maluquice, né? Nós separamos aqui uma coisa, Thiago, que eu achei muito legal, que é a primeira vitória do Brasil pelo rádio. É fantástico. Solta aí, Tatá. É fantástico. Zagallo, Pelé. Zagallo bateu aí, meu pai. Atenção, apontou. Agarra e mesmo. Já estamos com 25 segundos além do tempo regulamentar. Brasil, campeão do mundo. Encapelota no centro da caixa. Domina Orlando. Está na lateral. Fantástico, né? Sensacional. Bandeiras do Brasil defraudaram em campo. Essa é a transmissão da Rádio Nacional, Tá. que era a Globo da época, isso é 1958, é o primeiro título do Brasil. Surgimento do Pelé, o Garrincha... Esse cara foi meu grande ídolo. Newton Santos? Não, Newton Santos também, Sim. né, a paixão minha. Mas Garrincha, quando eu sei, Garrincha. Gilmar eu conheci também. Mas quando eu conheci o Garrincha, eu perdi a voz. Sério? Era um gênio, né? Um gênio. Era um Eu gênio. fui apresentado a ele, garoto ainda, menino de tudo, né? Você imagina. E a coisa gênio. mais... Olha, a lembrança que eu tenho da Copa de 50, eu nasci em 1944. Você lembra alguma coisa de 50 Eu já? lembro meu pai chegando em casa Nossa. aos prantos. Isso que me lembra. Que coisa triste, meu Deus do céu. O Brasil ficou de luto, uma coisa Ficou de impressionante. luto. Foi Nunca mais me esqueci em daquilo. julho de 1950, Alcides Didia era o jogador uruguai que fez o gol que calou o Maracanã. Dizem que aquele foi um silêncio ensurdecedor, Rony. A tristeza da imagem A do tristeza, Barbosa indo é. buscar a bola no fundo da rede, aquilo é horrível, enfim. Aliás, eu entrevistei o Barbosa uma vez Sei. e eu perguntei, o senhor quer falar sobre a Copa do Mundo? Ele falou, a Copa do Mundo para mim morreu. Foi uma nuvem que passou e acabou. Olha a amargura que ele tinha por causa do futebol, claro, né? Claro. E a gente bastava empatar e estava ganhando. É que pode, é verdade. né? Tomou Bom, a virada. Foi lançado, né, é que o Caçulinha saiu daqui, mas foi lançado em 1970, 90 milhões em 90 ação, milhões em ação. né? Que eu achava tão bacana aquilo. Por que esse torneio foi tão importante para a gente? Olha, o Mundial de 70, o Rony, foi muito importante, primeiro, com a transmissão ao vivo, via satélite. Aliás, no livro que eu estou aqui para a gente falar Aí, um ó. pouquinho dele, essa daí é a final, Brasil e Itália, Eu vi o Tostão passando agora ali. Sim. Eu vi uma foto dele hoje na internet, jogando botão. jogando botão. Muito legal. Muito legal. Esse é o primeiro gol do Pelé, aos 17 minutos do primeiro tempo. Olha, Gol de cabeça do Pelé. E aí esse daí já é o gol, o segundo gol do Brasil é o gol do Gerson, ó. Canhotinha de ouro. canhotinha de ouro. Grande figura, Gerson também. E essa Copa, mesmo com o Brasil vivendo o clima que vivia, da ditadura, e é interessante que a seleção tinha no entorno militares, né? O chefe da delegação era um militar, mas os militares não tiveram nenhuma interferência na escalação do Brasil. E era um time genial. Então, eu sou fã dessa seleção. Eu nasci 6 anos depois, mas eu sou fã dessa seleção. E é uma Copa muito importante, que é a primeira transmitida ao vivo. Algumas pessoas viram em cores, isso é interessante. Alguns postos da Embratel tinham a transmissão, recebiam a imagem do México em cores. E foi um pool inédito de transmissão, porque as emissoras se dividiam na própria transmissão do jogo, as emissoras de TV. A TV Gazeta passou a Copa de 70. Passou. Né? Todas passaram, porque era uma exigência do governo militar, porque eles achavam que a conquista da Copa ia marcar e ia fazer com que o Brasil ficasse cada vez mais ufanista. E essa música que você falou, que é o 90 milhões, que é do em Miguel ação, Gustavo, pra frente, Brasil. é uma música ufanista, né? É assim tudo, Só que né? marca a seleção, marca a história da seleção. Claro, claro. Bom, e o Mundial de 2002? Essa eu assisti também. Deu o título de pentacampeão. Pentacampeão. A gente costuma dizer o seguinte, que a Copa do Mundo mexe muito com a nossa memória afetiva. E esse livro que eu estou trazendo agora para apresentar aqui para os seus telespectadores, ele fala justamente disso. A Copa é memória afetiva da gente. E quem não se lembra, em 2002, as pessoas acordando de madrugada para ver os jogos? Porque a Copa foi na Coreia e no Japão. Exatamente. Né? Imagina você acordar 3h30 da manhã para ver um jogo de Mundial. Você precisa gostar muito de futebol. Né? Você precisa ser fã do futebol. E esse é o livro que é o resultado da minha pesquisa. Novo, então. Olha o Ronaldo. Ronaldo.
É uma superação dele, né? Porque ele viveu todo aquele drama do joelho e aí chega numa final de Mundial e faz 2 gols e não é para qualquer um. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, E não vai ter 7-1 nessa conversa? Não, podemos falar de 7-1. falar. Podemos falar de 7-1. É um trauma, né? É um trauma. E eu vou dizer uma coisa a você, Thiago, com toda sinceridade. Não sou saudosista, não sou, sei lá, eu sou um cara perto de fazer 74 anos, quer dizer, tenho alguma experiência de vivencial, mas seguramente os times de antigamente, na minha visão... Eram melhores. Eram melhores. Eram melhores. Então não estou falando bobagem não, Não né? tá. Eu acho que a arte... tem essa discussão, né? Tem a discussão. Hoje é muito a técnica, hoje os jogadores não são tão habilidosos, tem muito jogador de marcação e o futebol acaba virando um jogo chato. É verdade, né? é verdade. Acaba virando um jogo O chato. objetivo é o placar. Placar. E se você rever esses jogos antigos, claro que são jogos um pouco mais lentos, né? Porque você não tem não a técnica, mas o físico que você tem hoje. Sim. Mas no passado era um espetáculo maior. Sem dúvida nenhuma. E aí porque eu gosto de ver o futebol como um hobby, entendeu? Eu não quero ver ele como uma profissão, porque aí eu vou perder o encanto do futebol. Sem dúvida entendeu? nenhuma, sem dúvida. Agora uma coisa, que é muito pouco comentado, o nosso time de futebol feminino. Que é sensacional. Destaque nos campeonatos mundiais e tudo. Acho que falta incentivo, que ninguém comenta, não vejo comentário. Essa imagem que a gente está vendo aqui é do Mundial de 2007, que foi na China. O Brasil foi vice-campeão, essa é a vitória da semifinal do Brasil. O Brasil ganhou dos Estados Unidos por 4-0. Os Estados Unidos, no futebol feminino, gol da Marta, tinha a Formiga nesse ano. Isso. Os Estados Unidos, no futebol feminino, se destacam muito, né? Eles se destacam muito. E, infelizmente, o futebol ainda é um esporte machista, lamentavelmente. Mas eu acho que isso está mudando. Outro dia, o seu companheiro aqui da Gazeta, o Flávio Prado, que trabalha comigo lá na Jovem Pan, ele me convidou para falar com os alunos dele sobre Copa do Mundo, as pesquisas que eu gosto de fazer, sobre as narrações antigas do rádio. E tem muitas moças que querem virar jornalistas da área de esporte. Isso eu acho muito legal. E elas conhecem tudo, óbvio, né? São pessoas também interessadas, que leem. Né? Olha, eu não tenho vergonha de dizer, minha mulher conhece futebol muito mais do que eu. Muito mais. Muito mais. Quer dizer, é uma aficionada. Vamos mostrar a capa do livro? Vamos lá. Mostra a capa do livro aí, criançada. Tá aqui, tá ali, ali, ó. Biografia das Copas. Biografia das Copas. O maior espetáculo da Terra no rádio, na TV e nos jornais. Eu conto a história dos 20 mundiais, só que com Dos 20? Dos 20, de 30 até 2014. Puxa. E com esse foco de como a imprensa cobriu cada mundial. Tá. Né? É terça-feira lá na Livraria Cultura aqui do Conjunto Nacional e você está convidado. Obrigado. Eu sei que você trabalha na terça-feira, mas está convidado. Gostaria de estar lá. Terça-feira é o seu dia de trabalho. Né? Claro. Todo dia é dia Todo de trabalho. Dia de trabalho. Olha a capa, que bonita essa capa, né? É da 11 Cultural, o prefácio do Mauro Betting, que é um craque nas palavras. Mauro, e o apoio da Jovem Pan para essa empreitada aqui, que não foi fácil. Verdade. Bom, obrigado a você, querido. Eu que agradeço. Sou seu fã, viu? Obrigado. Mas quem sou eu? Thiago Wilberreich. Você pronuncia corretamente. Não tenho culpa. Minha ascendência é também. De um lado é alemão, do outro é português. Mas essa minha origem é polonesa. É polonesa? Os meus avós eram poloneses. Mas o Wilberreich, se bem que... A língua é alemã. Se bem que a minha origem é Alemanha do Norte. Prússia. Que hoje, o que é? Hoje, Polônia. Polônia. Obrigado, querido. Você. Sucesso para você, viu? Obrigado.